Você quer conhecer duas ações que têm forte potencial de crescimento tanto do longo prazo quanto para o curto prazo? Então confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional às terças, vamos fazer mais um vídeo da nossa série Comprar ou Vender, que como eu falei, nós trazemos aqui uma abordagem fundamentalista de longo prazo e também uma abordagem gráfica técnica para ver como as ações estão no curto prazo, tá? Começando aqui, né, pessoal, das duas ações que nós trouxemos hoje, a primeira delas é a Minerva, né, que nós entendemos que existe um potencial gigantesco de crescimento, principalmente pela questão do mercado externo. A gente sabe que as empresas de proteína, elas tiveram um grande boom depois que nós tivemos aquela questão da febre suína africana, né, que dizimou o rebanho de porcos na China, houve muita importação, houve aumento de preços, agora o gado deu uma cedida, o valor dele, né? O boi caiu um pouco, vem caindo a cotação nos últimos trimestres, porém, quando a gente olha para o longo prazo, né, é um mercado que vai crescer bastante, o mercado do Ocidente, do Oriente, o Brasil tem aberto novos mercados também, e nós temos algumas características, principalmente quando a gente fala de mercado externo, que são bastante favoráveis para a Minerva. Ela trabalha com o mercado interno, talvez vai investir mais em produtos processados, como a gente tem o caso da JBS, da Marfrig, mas principalmente essa questão do mercado global é uma questão que nos chama muito a atenção, tá? O que a gente tem, né, pessoal? Uma retração clara do mercado global. Os principais mercados estão diminuindo o rebanho. Canadá para baixo, Estados Unidos para baixo, México para baixo, União Europeia para baixo, Rússia para baixo, China, agora que volta a recuperar, e Austrália aqui também para baixo. Por outro lado, a gente tem um crescimento no mercado sul-americano, ou seja, é a única região com rebanho em expansão. Tá? O Uruguai aqui lateralizado, mas com tendência de melhorar, Colômbia para cima, a Argentina, mesmo com toda essa situação ruim, vem se mantendo, o Paraguai aumentando nos últimos anos, 41% entre 2001 e 2020, e o Brasil subiu 55% entre 2002 e 2023. Então isso confere à Minerva uma posição especial, né? A América do Sul sozinha responde por 40% da exportação global de carne bovina e a Minerva sozinha responde por 20% desse market share aqui na América do Sul. Então é bem interessante esse posicionamento da empresa aqui na região, né? Como eu falei, é um mercado que tem um forte potencial de crescimento. Nós vamos ter um crescimento puxado por China, especialmente, né, do consumo per capita no mundo. Teve a abertura da Indonésia, abertura dos Estados Unidos para carne argentina, abertura do mercado japonês para carne uruguaia, reabertura dos Estados Unidos para carne brasileira e toda essa questão de inflação de alimentos que ajudou para mercados que são mais competitivos, onde existe um custo de produção mais baixo, como é o caso aqui da América do Sul, né? Então a gente tem 90% do gado aqui é criado no pasto, né? Toda a estrutura de custo competitiva, as condições climáticas favoráveis, abundância em mão de obra, abundância em água. Então tudo, né, é favorável a essa questão aqui para a exportação e para o crescimento na América do Sul, e a Minerva é uma das empresas que capitania, né, esse movimento. A gente percebe que a empresa vem crescendo bastante nos últimos anos. Claro que esse crescimento, não só por parte da Minerva, mas por parte de outras empresas, fez com que a alavancagem tenha aumentado muito, o que diminuiu nos últimos anos, né, já que as empresas conseguiram apresentar melhores resultados, com o preço da carne mais elevada, com o preço do dólar mais elevado também, mas aqui a gente consegue ver visualmente, né, o que era a empresa em 2008, o que é a empresa hoje, lembrando que recentemente eles entraram no mercado australiano, atuando direto lá com aquisições. No total, hoje são 29 plantas industriais e 3 plantas de processados. Tá? Então, todo o potencial, né, a Minerva é uma das empresas aí que mais deve se beneficiar. Aqui a gente percebe, né, pessoal, como a empresa melhorou nos últimos anos. Aqui nós temos um indicador de dívida líquida pelo EBITDA, ou seja, a gente compara aqui a dívida líquida em relação à questão da geração de caixa,
que hoje está em torno ali de 2,5, 3, ou seja, são 2, 3 gerações de caixa, né? Seria a geração de caixa medida pelo EBITDA para pagar a dívida líquida. Olha o que estava a alavancagem aqui em 2008, 2009. Então, o mercado nos últimos anos com a empresa faturando mais, com menor custo de produção, com o dólar mais alto, essa relação da dívida líquida pelo EBITDA diminui. Claro que a dívida em si, o volume financeiro aumentou, mas como a receita aumentou também, a situação é mais tranquila para o pagamento da dívida, tanto que recentemente Minerva, inclusive, voltou a pagar dividendos, né? Como nós tínhamos essa situação pior, a empresa estava dando prejuízo e a empresa passou a dar lucro, e isso aqui a gente imagina que seja só o início da melhora dos resultados aí de Minerva, que pode, né, continuar a expansão, mas pode também pagar dividendos junto com resultados melhores com a empresa dando lucro, né? Então é bem interessante nesse sentido a Minerva, e isso aqui tem um potencial gigantesco de crescimento, a ação pode subir pra caramba aí à medida que os resultados da empresa continuem melhorando. E temos a outra empresa aqui, né, pessoal, o Banco Inter, que também é um modelo de negócio que a gente gosta, né? O Banco Inter foi muito polêmico, junto com o Nubank, junto com o Melius, daquela questão, mas o banco vai dar lucro, não vai dar lucro. O que acontece, né, pessoal? O modelo de negócio é diferente, tá? As pessoas que compram ou compraram ações do Banco Inter tinham que saber que o modelo era justamente pagar, né, ter um desembolso para colocar os clientes para dentro, esperando que em algum momento esses clientes começassem a consumir produtos e fossem rentáveis para o banco. Mas a estratégia ela foi dada desde o início, porque muita gente falou de lucros, dividendos, mas não era essa expectativa que a gente nem deve ter hoje, nem que a gente deveria ter com o Banco Inter, porque ele ainda se encontra numa fase de expansão acelerada, né? Aqui a gente percebe isso, né? Desde lá de 1994, quando era Intermedium ainda, até o último movimento aí, que é a fase 4, que é a expansão para os Estados Unidos, que a gente já vai comentar um pouco sobre isso também, né? Então, cada vez mais eles foram agregando serviços e foram, né, comprando clientes, como a gente fala, né, com anúncios, enfim, colocando o cliente para dentro, esperando que esses clientes aqui fossem remunerar a base. Aqui nós temos o elevado market share no início da jornada, então a gente tem, à medida que o cliente ele amadurece, ele vai consumindo mais produtos. A gente tem a penetração em contas bancárias, 13% de market share, 8% do Pix, 4,8% empréstimos FGTS, 2,3% do Intershop e assim por diante. E hoje, 65% dos clientes do Inter tem 3 produtos ou mais. E inclusive, né, eu já comentei isso aqui, a gente fez um estudo com várias fintechs, né, e o Banco Inter é a melhor fintech do mundo no sentido de ter mais clientes com mais produtos, né? O Nubank tem mais cliente que o Banco Inter, sim, mas não tem mais clientes com mais produtos diferentes e representativos como o Banco Inter. Então foi muito acertada a decisão da empresa de ir para o mercado americano. Eles têm condições demais de crescer lá, assim como crescer em qualquer outro país, né? Esse é um grande diferencial do Banco Inter, tá? Aqui a gente tem essa questão do modelo de negócio integrado e cada vez mais colocando soluções, seguros, investimentos global, shop, crédito, bank spending e assim por diante. O Banco Inter, depois quando a gente vê o gráfico ali, a gente vai perceber que as ações caíram bastante nos últimos anos, agora recentemente que deram uma recuperada. Ainda assim o Banco Inter é barato, principalmente quando a gente compara o preço com o valor patrimonial, hoje está em torno de 1,2, 1,3, para uma fintech é um índice barato. E o que a gente entende, né, pessoal? Que o Banco Inter vai crescer mais, mas ele vai crescer um pouco menos em termos percentual, né? E isso vai permitir com que o banco tenha uma redução de despesas para captação de clientes e vai permitir com que o ROI do banco cresça bastante. A gente não imagina que o ROI do Inter vai chegar o ano que vem, ou 2025, em 20%, como é o do Itaú, por exemplo, né? Pode demorar um pouco, deve demorar um pouco mais para acontecer isso, mas só com essa redução de despesas e com o aumento, por exemplo, de produtos ligados a crédito, a gente imagina que o ROI possa subir já para o ano que vem ou para 2025 para 10% ou 15%, o que seria extraordinário, né?
Aí aqui teriam fatores como o pagamento de dividendos, o banco ter mais lucro, que são fatores que a gente nem considera hoje e que nós entendemos que ainda não estão precificados pelo mercado. É importante lembrar que esses casos são mais arriscados. Claro que o Banco Inter hoje está num momento bem diferente do que estava há 4, 5 anos, né? E normalmente para essas posições mais arriscadas é importante que o investidor tenha uma posição menor também. Até porque essa posição se valorizando bastante, eu tenho lá 2, 3% da carteira, automaticamente pode ir para 6, 7% da carteira. Né? Quem é nosso cliente viu isso acontecer com a NVIDIA. Né? A gente tinha uma posição pequena na NVIDIA, por exemplo, lá na carteira internacional, que depois virou quase a maior posição da carteira. Inclusive, depois a gente acabou reduzindo em função das altas recentes. Né? A ação explodiu ali 200 e poucos por cento do ano passado para cá. Tá? Então é importante que a gente conheça. Não é uma questão de certo, errado, bom, ruim, mas empresas que têm um pouco mais de risco, a gente deve ter uma posição menor. Né? Lembrando que o Banco Inter tem um grupo de controle muito forte, né? O pessoal que é controlador do MRV, então não tem... É um banco que tem uma solidez forte, não tem necessidade de... E se precisar de dinheiro, está lá o pessoal para aportar. Então a gente não enxerga muito risco nesse sentido aqui. A gente sabe que muita gente fala, mas isso aí vai quebrar, não sei o quê, mas é mais da boca para fora, o pessoal não sabe o que está falando, né? E o banco, como tem uma estrutura enxuta, a maior parte da questão das despesas são essas despesas relativas para a compra de clientes que vão diminuir, a gente entende que os resultados devem melhorar bastante e também a ação aqui pode continuar o seu movimento de alta, tá? Quero só, antes de mostrar os gráficos, pessoal, lembrar que a maior parte dos ativos que a gente comenta aqui são pedidos de vocês, então deixem aqui nos comentários, não esqueçam de se inscrever no canal, também deixar o like aí e para quem gostar do vídeo, compartilhar. E outra coisa eu vou deixar para vocês, para quem não baixou o nosso e-book de uma small cap barata e de forte potencial e também o nosso cupom ANIVERB3 que dá até 35% de desconto na nossa assinatura completa, né, que tem todas as estratégias da Capitalizo, depois eu falo um pouco mais a respeito delas. Lembrando que hoje nós temos as melhores recomendações pelos menores preços do mercado. Aqui temos o gráfico, né, pessoal? Inclusive ele já está marcado aqui embaixo, aqui em cima, porque o Banco Inter já foi alvo aqui de alguns vídeos recentemente. Né? A gente mostrou quando ele fez esse rompimento da tendência de baixa, ele estava operando no canal de baixa e veio buscar justamente onde a gente tinha marcado lá em cima, esse topo aqui na casa dos 22,50. A ação deu uma disparada boa ali de 100%. Inclusive esse ano aqui está com uma alta boa também, em torno de 103%. E o que acontece agora, né, pessoal? Apesar de ter subido bem, recém ele pode romper aqui a máxima histórica. Não é muito o tipo de operação que a gente faria mais para médio prazo, mas para curto prazo, caso o Inter rompa e confirme esse rompimento, não é errado numa operação de curto prazo comprar, né, no rompimento, né? Agora, quem está posicionado está tranquilo. Se o Banco Inter daqui a um pouco ficar 3, 4 dias trabalhando na casa dos 22,50 ou cai, pode pensar em trabalhar com uma redução, também com uma visão mais de curto e médio prazo, e rompendo aqui essa semana, indo embora. Quem tem as ações pode continuar com as ações. E para compra, como eu falei, uma compra mais curta pelo gráfico, caso nós tenhamos aqui o rompimento. Já a Minerva, né, pessoal, recuperou muito pouco ainda em relação à queda que as ações tiveram, né, desde o ano passado, chegaram a cair quase 50% e recentemente subiram um pouquinho. A gente já consegue ver que, apesar da lateralidade, né, já que o preço de hoje foi o preço ali de maio e também foi o preço de março, já está num canal altista. Não é um bom momento para compra agora, não porque a gente acha que vai subir ou cair, não é isso, porque vai cair, não. Né, a ação pode continuar subindo, já que é tendência de alta. Mas nessa estratégia, se a gente comprasse aqui, nós venderíamos ou recomendaríamos a venda só caso perdesse o canal de alta. Então seria um stop lá muito grande, 17%, 18%. O momento mais interessante é quando encosta na parte inferior do canal. Então se ele fizer esse movimento de vir aqui para cima o preço e depois volta a cair e encosta na linha inferior aqui, a gente pode, por alguma estratégia nossa, recomendar a compra e quem está de olho ali também pode comprar BIF, né? Mas nesse momento não é recomendável pelas nossas estratégias, tá? Por outro lado, para quem está posicionado, não tem o que fazer. A tendência de alta permanece comprado ali,
tem tudo para as ações continuarem subindo, tá certo? Então, duas ações de forte potencial aí de crescimento, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, Banco Inter e Minerva Foods. Temos aqui, né, pessoal, as nossas assinaturas que eu vou deixar aqui na descrição, os conteúdos, blog, cursos, enfim, e os resultados, né? Eu lembro que nós temos as nossas estratégias de longo prazo, as carteiras, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, e as nossas estratégias de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. Eu quero ver como funciona o rastreador, que eu faço os vídeos aos sábados. Vai ter um vídeo explicativo lá, vai ter o desempenho histórico, tudo atualizado, a gente tem em conta real as operações também, os investidores conseguem acompanhar. E como eu lembro sempre, né, pessoal, aqui na Capitalizo é tudo feito de maneira independente, transparente, com resultados comprovados. E nós temos hoje o melhor atendimento do mercado. Se alguém quiser testar o nosso atendimento, pode mandar um e-mail para contato@capitalizo.com.br e quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio ou uma mensagem, né, querendo entender como a Capitalizo pode ajudar para vocês melhorarem os seus investimentos, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!